Ela sempre soube que era invisível. Mas quando aquele homem desconhecido levantou as mãos e sinalizou "Feliz aniversário" em libras, Valentina entendeu. Às vezes, ser vista pela primeira vez dói mais do que nunca ter sido notada. O salão de festas da mansão Cavalcante estava repleto de pessoas que Valentina não conhecia. Mais de 300 convidados circulavam entre mesas decoradas com arranjos de flores importadas, taças de cristal refletindo as luzes de lustres que custavam mais do que carros de luxo. A festa de aniversário tinha tudo, menos a pessoa para quem deveria importar. Valentina observava tudo de um canto discreto, vestida com elegância impecável, mas completamente ignorada. Ninguém se aproximava. Ninguém tentava conversar. Ela era um fantasma na própria celebração. Seu pai, Marcelo Cavalcante, ria alto no centro do salão, rodeado por empresários e políticos. Patrícia, sua madrasta, desfilava entre os convidados, exibindo um vestido que custara uma fortuna, contando a todos sobre a maravilhosa festa que organizou. Nenhuma vez olharam na direção de Valentina. Era assim há anos. Desde que perdera a audição após uma febre grave na infância, Valentina se tornara um embaraço silencioso na vida do pai. Uma imperfeição que Marcelo não sabia como consertar. Então simplesmente ignorava. Patrícia, que entrara na família quando Valentina ainda era criança, nunca escondeu o desprezo pela enteada. Uma garota surda não combina com nossa posição social. Já dissera mais de uma vez quando achava que Valentina não estava olhando. Mas Valentina sempre estava olhando. Era tudo o que podia fazer. O pior não era o silêncio ao redor dela. O pior era o som que imaginava existir. As conversas das quais estava excluída, as risadas que via, mas não compartilhava. Um grupo de jovens da alta sociedade passou por ela sem sequer acenar. Valentina os reconhecia vagamente de outros eventos, filhos de sócios do pai. Uma das garotas cochichou algo para as amigas, e todas olharam brevemente em sua direção antes de explodirem em gargalhadas. Valentina não precisava ouvir para entender. Virou o rosto, fingindo interesse nos arranjos florais. "Querida!" A voz estridente de Patrícia cortou o ambiente quando ela finalmente se aproximou. Mas não para conversar com a enteada. Apenas para pegar uma taça de champanhe da mesa ao lado de Valentina, sem sequer olhar para ela. Quando Valentina tocou levemente seu braço, tentando chamar atenção, Patrícia se afastou com um movimento brusco, como se tivesse sido incomodada por um inseto. Continuou caminhando, deixando Valentina com a mão ainda estendida no ar. A humilhação queimou em sua garganta. Marcelo subia ao pequeno palco montado no salão. Alguém entregou um microfone para ele e todos os convidados se viraram, atentos. Valentina permaneceu onde estava, mas seus olhos acompanhavam cada movimento do pai. Talvez hoje fosse diferente. Talvez ele dissesse algo especial, algo que mostrasse que se importava. "Meus amigos", a boca de Marcelo se movia com entusiasmo. "Obrigado por estarem aqui nesta noite tão especial. Estamos celebrando não apenas mais um ano, mas também o sucesso do Grupo Cavalcante, que acaba de fechar o maior contrato da nossa história." Os convidados aplaudiram. Taças tilintaram. Valentina sentiu o coração afundar. Ele continuou falando. Os lábios se moviam rápido demais para ela acompanhar todas as palavras, mas captou o suficiente. Negócios, investimentos, expansão internacional, agradecimentos aos sócios, elogios a Patrícia pela festa magnífica. Nada sobre a filha, nada sobre ela. Quando Marcelo desceu do palco sob aplausos entusiasmados, Valentina reuniu toda a coragem que tinha. Atravessou o salão em direção ao pai, esquivando-se de garçons e convidados. Seu coração batia tão forte que ela imaginava que todos podiam ver. Tocou o braço de Marcelo, esperando que ele se virasse, que a reconhecesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Marcelo olhou para ela com uma expressão que Valentina conhecia bem. Irritação, impaciência, vergonha. Ele afastou o braço com um gesto seco, como quem espanta uma mosca importuna. Depois, virou-se completamente de costas para ela, retomando a conversa com um grupo de empresários. As costas largas bloquearam completamente a visão de Valentina, como se ela não existisse. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela não as deixou cair. Não ali, não na frente de todos.
Eu avisei que você não deveria insistir. Patrícia surgiu ao lado dela, falando devagar para que Valentina pudesse ler seus lábios. O sorriso era frio, calculado. Seu pai está em um momento importante da carreira. Ele não tem tempo para complicações. A palavra complicações foi pronunciada com veneno puro. Patrícia se aproximou mais, garantindo que ninguém além de Valentina visse suas palavras. Você acha que ele não sabe que é seu aniversário? Claro que sabe. Mas olhe ao redor, querida. Esta festa não é para você. Nunca foi. É uma oportunidade de negócios, networking, imagem. Você é só parte da decoração. E uma parte que não combina muito bem com o resto, se me entende. Valentina não conseguia respirar direito. As palavras de Patrícia eram como facas, cada uma encontrando um ponto vulnerável. Faça um favor a todos nós e pare de chamar atenção. Já é constrangedor o suficiente ter que explicar para nossos convidados por que a filha do dono da casa não consegue manter uma conversa normal. Patrícia ajeitou o colar de diamantes no pescoço. Seja invisível, como sempre foi. É o que você faz de melhor. Com um sorriso venenoso, Patrícia se afastou, deixando Valentina paralisada no meio do salão. Uma senhora idosa, amiga da família, passou por ela e murmurou algo que parecia ser pobrezinha, antes de desviar o olhar rapidamente, como se a deficiência de Valentina fosse contagiosa. 2 rapazes de smoking riram alto perto dela, e Valentina não conseguiu evitar o pensamento de que estavam rindo dela. Não era paranoia. Acontecia com frequência. Ela recuou, buscando as bordas do salão novamente, aquele espaço seguro entre as sombras e as paredes. Ali, onde ninguém precisava fingir que ela não existia porque realmente não haviam. Seu vestido caro, seu cabelo perfeitamente arrumado, sua maquiagem impecável, nada disso importava. Ela era invisível. E a pior parte? Uma parte dela já tinha aceitado isso. O bolo foi trazido ao salão em uma carreta de prata. 4 andares de confeitaria cara coberta por flores de açúcar. Um bolo digno de revista, feito para ser fotografado e postado nas redes sociais da família. Valentina observou enquanto Marcelo e Patrícia posavam ao lado da sobremesa monumental, sorrindo para as câmeras. Ninguém a chamou para a foto. As velas foram acesas e os convidados começaram a cantar. Valentina via as bocas se movendo em uníssono, sabia que estavam cantando "Parabéns para você", mas tudo o que sentia era um vazio imenso. Marcelo fez um gesto convidativo em sua direção, mas apenas porque alguém deve ter perguntado onde estava a aniversariante. Valentina se aproximou mecanicamente, como uma marionete. Patrícia a puxou pelo braço com força excessiva, posicionando-a à frente do bolo. "Sorria", ordenou seus lábios, sem calor. "Pelo menos finja que está feliz." As câmeras clicaram. Flashes explodiram. Valentina soprou as velas porque era isso que se esperava dela. O momento terminou tão rápido quanto começou. Marcelo e Patrícia já estavam se afastando, retomando conversas mais importantes. O bolo foi levado para ser cortado em outro lugar. A música recomeçou. A festa continuou. E Valentina simplesmente desapareceu de novo. Ela permaneceu ali por mais meia hora, observando as pessoas celebrarem tudo menos ela. Quando não suportou mais, quando o aperto no peito ficou forte demais, Valentina se dirigiu discretamente à saída. Ninguém notou. Ninguém se importou. Do lado de fora da mansão, a noite estava fria. Valentina abraçou os próprios braços, tremendo não só pelo vento, mas pela solidão que a consumia. O som abafado da festa continuava lá dentro. Um rumor distante que ela imaginava, mas não ouvia. Parecia uma metáfora perfeita para sua vida inteira. Ela começou a caminhar. Não sabia para onde. Apenas sabia que não podia ficar ali. As ruas do bairro Nobre estavam desertas, iluminadas por postes antigos que davam um ar europeu à vizinhança. Valentina andou sem rumo, deixando que suas pernas a levassem para longe daquela casa, daquela festa, daquelas pessoas que nunca a enxergariam como alguém de valor. Passou por vitrines de lojas caras, todas fechadas a essa hora. Seu reflexo a observava de volta, uma jovem elegante com olhos vermelhos de lágrimas contidas. Complicação. A palavra de Patrícia ecoava em sua mente. Era assim que a viam. Um problema.
um defeito na imagem perfeita da família Cavalcante. Valentina dobrou uma esquina e se viu em uma área mais boêmia da cidade, onde cafés e restaurantes ainda funcionavam tarde da noite. Luzes quentes, pessoas conversando nas calçadas, música que ela não podia ouvir, mas via nas vibrações do ar. Vida acontecendo ao redor dela, sem incluí-la. Foi quando avistou uma cafeteria de esquina. Cantinho da Bia, dizia a placa discreta na entrada. Através das janelas de vidro, viu algumas pessoas sentadas em mesas aconchegantes, tomando café e conversando. Parecia acolhedor. Parecia o oposto completo da festa que havia deixado para trás. Valentina empurrou a porta, sentindo a pequena vibração do sininho que deve ter tocado acima dela. Uma senhora de cabelos grisalhos atrás do balcão olhou para cima e sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou os olhos. Era diferente dos sorrisos forçados que Valentina recebera a noite toda. Ela se sentou em uma mesa próxima à janela, ainda tremendo levemente. A senhora se aproximou com um menu, movendo os lábios devagar quando percebeu que Valentina a observava com atenção. "O que vai querer, querida?" Valentina apontou para um chocolate quente no menu. A senhora assentiu e se afastou, retornando minutos depois com uma caneca fumegante coberta por chantilly e raspas de chocolate. Quando colocou a bebida sobre a mesa, a senhora tocou gentilmente o ombro de Valentina, um toque maternal que fez os olhos da jovem arderem novamente. Valentina segurou a caneca quente entre as mãos, deixando o calor penetrar sua pele gelada. Através da janela, observava o movimento da rua. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas. Um grupo de amigos ria enquanto entrava em um bar ao lado. Todos conectados. Todos pertencendo a algo. Ela tomou um gole do chocolate, sentindo o líquido doce descer por sua garganta. Era bom. Simples, mas bom. Melhor do que qualquer coisa naquela festa sofisticada. Foi então que a porta da cafeteria se abriu novamente. Um homem entrou, segurando a mão de uma menina pequena. Valentina os observou distraída, sem muito interesse no começo. O homem era simples. Usava roupas casuais, mas arrumadas. A menina, que devia ter por volta de 6 anos, tinha olhos brilhantes e curiosos. Eles se sentaram em uma mesa do outro lado da cafeteria. A senhora do balcão cumprimentou ambos com familiaridade. Claramente eram clientes regulares. Mas foi o que aconteceu em seguida que fez Valentina congelar. O homem e a menina começaram a conversar. Não com palavras faladas, com as mãos. Movimentos precisos, expressivos, cheios de significado. Libras. A menina era surda, e o pai dela sabia sua língua. Valentina não conseguia desviar os olhos. Via a conexão entre eles, a facilidade da comunicação, o amor evidente em cada gesto. A menina contava algo animada, as mãos voando rápido, e o pai ria, respondendo com sinais igualmente entusiasmados. Eles estavam conversando, de verdade, entendendo um ao outro, conectados. Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Valentina. Ela nunca tivera isso. Nunca. Marcelo jamais aprendera uma palavra em Libras. Patrícia nem sequer tentara. Eles simplesmente esperavam que Valentina se adaptasse ao mundo deles, que lesse lábios, que fingisse entender, que fosse conveniente, que fosse invisível. Mas ali, naquela cafeteria humilde, estava um homem comum que amava sua filha o suficiente para aprender sua língua, para entrar no mundo dela, em vez de exigir que ela se encaixasse no mundo dele. A menina olhou na direção de Valentina e acenou timidamente. Valentina tentou sorrir através das lágrimas. O homem seguiu o olhar da filha e seus olhos encontraram os de Valentina. Ele deve ter visto o vestido caro, a maquiagem emborrada pelas lágrimas, a expressão de completa devastação. Deve ter visto alguém completamente despedaçada. Ele disse algo para a filha, levantou-se e caminhou até a dona da cafeteria. Trocaram algumas palavras. A senhora olhou para Valentina, assentiu e desapareceu na cozinha. Valentina enxugou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Alguns minutos depois, a senhora trouxe até sua mesa um pedaço pequeno de bolo caseiro com uma vela espetada no topo. Não era nada comparado ao bolo monstruoso da festa. Era simples,
provavelmente feito ali mesmo na cafeteria, mas estava ali, para ela. A senhora acendeu a vela e deu um passo atrás, sorrindo. Foi quando o homem se aproximou. Valentina olhou para ele, confusa, vulnerável. E então ele ergueu as mãos e começou a sinalizar. Devagar, cuidadosamente, em libras perfeitamente clara. Feliz aniversário. O mundo de Valentina parou. Ela olhou para aquele estranho, para aquela menininha que observava com um sorriso radiante, para a senhora que tinha lágrimas nos próprios olhos, e depois olhou para o bolo simples com sua única vela, acesa apenas para ela. Pela primeira vez na noite, alguém a tinha visto. Pela primeira vez na vida, alguém falara sua língua. E Valentina Cavalcante, herdeira de um império, filha de um bilionário, finalmente entendeu o que significa ser valorizada. Não por dinheiro, não por status, mas por ser vista exatamente como era. Valentina não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas discretas que podia esconder com um movimento rápido de mão. Eram soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Lágrimas que escorriam sem controle. Anos de dor finalmente encontrando uma saída. Ali, naquela cafeteria simples, na frente de estranhos que demonstravam mais compaixão do que sua própria família jamais havia mostrado. O homem recuou um pouco, claramente preocupado por ter causado aquela reação. Fez um sinal que Valentina não entendeu completamente, mas a expressão dele dizia tudo. Você está bem? Ela tentou assentir, tentou se recompor, mas as lágrimas continuavam. A menina pequena desceu da cadeira e correu até Valentina, puxando um guardanapo de papel do dispenser na mesa e oferecendo com um gesto tão puro, tão despretensioso, que provocou uma nova onda de choro. Sofia, querida, dê espaço para a moça. A dona da cafeteria falou baixo, tocando gentilmente o ombro da criança. Mas Sofia balançou a cabeça com determinação e ficou ali, esperando pacientemente até que Valentina aceitasse o guardanapo. Valentina pegou o papel e secou o rosto, envergonhada por estar desmoronando na frente de desconhecidos. Mas quando olhou para aquelas 3 pessoas, não viu julgamento. Viu preocupação genuína. O homem puxou uma cadeira da mesa ao lado e se sentou na frente de Valentina, mantendo uma distância respeitosa. Ele esperou até que ela o olhasse nos olhos, então começou a sinalizar. Desta vez devagar, cada movimento deliberado e claro. Meu nome é Rafael. Esta é minha filha, Sofia. Ela é surda, como você. Ele pausou, garantindo que Valentina a acompanhava. Vi você chorando. Vi seu vestido bonito. Vi que hoje deveria ser um dia especial. Mas algo deu muito errado. Valentina assentiu fracamente. Rafael continuou. Não precisa me contar nada se não quiser. Mas posso ver nos seus olhos que você está sozinha. E ninguém deveria estar sozinho no próprio aniversário. As palavras, transmitidas através das mãos dele, penetraram fundo no peito de Valentina. Ela olhou para Sofia, que observava atentamente a conversa, e depois para a dona da cafeteria, que havia puxado uma cadeira e se sentado também. Sou Beatriz, disse a senhora, movendo os lábios devagar para Valentina. Dona deste pequeno cantinho há mais de 30 anos. E já vi muitas histórias tristes entrarem por aquela porta, mas poucas me partiram o coração como ver você entrando aqui com aquele olhar perdido. Valentina inspirou profundamente, tentando encontrar sua voz através da tempestade de emoções. Ela puxou o celular do bolso com mãos trêmulas e começou a digitar. Virou a tela para eles. Meu pai deu uma festa para 300 pessoas hoje. Eu conhecia talvez 10. Ninguém falou comigo. Ninguém cantou parabéns de verdade. Ninguém se importou que eu estava lá. Minha madrasta disse que sou uma complicação. Meu pai me afastou como se eu fosse um incômodo. E eu só queria que alguém me visse. O silêncio que seguiu foi pesado. Beatriz levou a mão ao peito, os olhos marejados. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo a dor de Valentina em seu próprio corpo. Sofia não entendia todas as palavras na tela, mas entendia lágrimas. Ela se aproximou mais e tocou a mão de Valentina. Eu também sou invisível às vezes. Sofia sinalizou com suas mãos pequenas, os movimentos ainda infantis, mas cheios de significado. Na escola,
As crianças não sabem falar comigo. Então elas fingem que não estou lá. Valentina olhou para aquela criança corajosa e sentiu seu coração se estilhaçar ainda mais. Como alguém tão jovem já conhecia aquela dor? Rafael sinalizou para a filha. Mas você nunca está sozinha, meu amor. Papai sempre está aqui. Eu sei, Sofia sorriu. É por isso que você aprendeu minha língua. Porque me ama. A simplicidade daquela afirmação cortou Valentina como uma lâmina. Rafael havia aprendido uma língua inteira, dedicado anos de estudo e prática. Tudo por amor à filha. Enquanto seu próprio pai não conseguira dedicar nem 5 minutos para aprender um único sinal. Beatriz se levantou e voltou com uma cadeira mais confortável, posicionando-a ao lado de Valentina. Sente-se aqui, querida. Vou trazer mais chocolate quente e um pedaço de torta. Hoje você não paga nada. Hoje você é minha convidada especial. Dona Bia sempre cuida de todo mundo, Rafael explicou a Valentina. Ela nos acolheu quando nos mudamos para o bairro. Sofia estava tendo dificuldades na escola nova, se sentindo perdida. Dona Bia aprendeu alguns sinais básicos só para fazer minha filha sorrir. Perdi minha neta há alguns anos. Beatriz falou devagar, garantindo que Valentina lia cada palavra. Ela era surda também. Tinha mais ou menos a idade de Sofia quando nos deixou. Uma doença que avançou rápido. Desde então, sempre que vejo uma criança surda ou alguém usando libras, meu coração aperta, mas também me aquece. Me lembra dela. Lágrimas corriam pelo rosto enrugado de Beatriz. Quando vi você entrando aqui, linda como uma princesa, mas com os olhos de quem está completamente quebrada por dentro, reconheci aquele olhar. Era o mesmo que minha neta tinha quando as crianças na escola a excluíam. Valentina sentiu como se estivesse sendo vista pela primeira vez. Realmente vista. Não como a filha surda do bilionário. Não como uma complicação ou um embaraço. Mas como uma pessoa com dor, com história, com valor. Rafael voltou a sinalizar. Posso perguntar algo? Valentina assentiu. Sua família sabe Libras? Ela balançou a cabeça lentamente, o movimento carregando todo o peso de uma vida inteira de rejeição. Eles tentaram aprender? Outro movimento de cabeça. Não. Rafael fechou os olhos, processando aquilo. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade diferente em seu olhar. Como eles se comunicam com você? Valentina digitou. Eles não se comunicam. Esperam que eu leia lábios, que adivinhe, que me adapte, que seja conveniente. Mas e quando você tem algo importante para dizer? Beatriz perguntou. Escrevo no celular, como agora. Mas na maioria das vezes, eles não têm paciência para esperar. Então eu só fico quieta. É mais fácil ser invisível. Sofia começou a sinalizar freneticamente para o pai, seus olhos arregalados de indignação. Rafael traduziu em voz alta para Beatriz. Ela está dizendo que isso é muito injusto. Que a família dessa moça deveria ser como nós. Que amor de verdade aprende a língua da pessoa amada. Minha filha está absolutamente certa, Beatriz declarou com firmeza. Que tipo de pai não aprende a falar com a própria filha? Valentina sentiu uma onda de validação tão forte que quase a derrubou. Durante toda a vida, ela acreditara que o problema estava nela, que era ela quem não se esforçava o suficiente, que não se adaptava o bastante. Mas ali estavam 3 pessoas dizendo que não, que a falha não era dela. Rafael se inclinou para a frente, sua expressão séria. Ele começou a sinalizar, e Valentina percebeu que ele estava escolhendo cada palavra com cuidado. Quando Sofia nasceu surda, eu tinha 2 escolhas. Podia lamentar que ela não fosse como eu esperava, ou podia entrar no mundo dela. Escolhi a segunda opção sem hesitar. Aprendi Libras. Li tudo sobre cultura surda. Conversei com adultos surdos, porque percebi algo importante. O problema nunca foi que Sofia não podia ouvir. O problema seria se eu não pudesse me comunicar com ela. Ele pausou, deixando que as palavras assentassem. Seu pai fez a escolha errada. E isso não é sobre você. É sobre ele. Sobre o tipo de homem que ele é. E desculpe ser direto, mas um homem que não aprende a língua da própria filha não merece o título de pai. As palavras atingiram Valentina com uma força devastadora. Ela sempre soubera, em algum lugar profundo dentro dela, que merecia mais. Mas ouvir alguém dizer aquilo em voz alta, validar seus sentimentos,
reconhecer sua dor como legítima, era libertador e excruciante ao mesmo tempo. Beatriz trouxe mais chocolate quente e uma torta de morango caseira. Essa era a favorita da minha neta, ela disse suavemente. Faço uma toda semana, em memória dela. Hoje quero que você a coma, porque você merece algo feito com amor. Sofia escalou a cadeira ao lado de Valentina e começou a sinalizar uma história. Rafael traduzia. Ela está contando sobre o aniversário dela no ano passado. Fizemos uma festa pequena, só nós dois e Dona Bia, mas foi perfeito porque nos divertimos juntos. Papai fez um bolo que desabou, Sofia sinalizava rindo. Ficou todo torto, mas era gostoso. Minha especialidade não é confeitaria, Rafael admitiu com um sorriso envergonhado. Mas o importante é que tentei. É sempre sobre tentar. Valentina sentiu algo estranho acontecendo dentro dela. O aperto no peito estava afrouxando. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas algo mais começava a crescer ao lado dela. Algo parecido com esperança. Ela pegou o celular novamente. Obrigada. Vocês não me conhecem, mas me deram mais nesta meia hora do que minha família deu em anos. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Beatriz respondeu. Você merecia muito mais do que recebeu hoje. Merecia uma festa onde as pessoas realmente se importassem com você. Merecia um pai que aprendesse sua língua. Merecia ser celebrada, não tolerada. Rafael assentiu. E sabe o que mais? Você ainda pode ter tudo isso. Talvez não com a família que nasceu, mas com as pessoas que escolher ter em sua vida. Sofia puxou o guardanapo de papel e começou a desenhar. Flores e corações coloridos com canetas que Beatriz trouxe do balcão. Quando terminou, entregou o desenho para Valentina. Para você não esquecer que é especial, Rafael traduziu os sinais da filha. Que tem pessoas que veem você de verdade. Valentina segurou o desenho infantil como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque naquele momento, era. Eles ficaram ali por horas. Rafael e Sofia ensinaram alguns sinais para Valentina que ela nunca tinha aprendido formalmente. Beatriz contou histórias sobre sua neta, mantendo a memória dela viva através das palavras. E Valentina, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu-se parte de algo, pertencente a um grupo, vista. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Valentina não queria sair daquela cafeteria. Ali era seguro. Ali ela importava. Rafael caminhou com ela até a porta. Antes que saísse, ele tocou gentilmente seu ombro e sinalizou uma última mensagem. Sua família pode ter dinheiro e poder, mas nós temos algo que eles nunca terão: humanidade. E você, Valentina, merece estar rodeada de humanidade. Ela abraçou aquele homem que conhecera há poucas horas como se fosse uma tábua de salvação. E talvez fosse. Quando Valentina finalmente atravessou a porta de volta para a noite fria, algo fundamental havia mudado dentro dela. Ela ainda era a filha rejeitada de um bilionário. Ainda tinha que voltar para aquela mansão vazia, mas agora sabia que existia outro tipo de riqueza, e acabara de experimentá-la. O motorista da família Cavalcante estava esperando na porta da mansão quando Valentina finalmente chegou de táxi. Eram quase 3 da manhã. A festa havia terminado há horas, mas as luzes ainda estavam acesas no andar de cima. Seu pai ainda estava acordado. Valentina pagou o taxista e caminhou lentamente em direção à entrada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Durante todo o trajeto de volta, ela havia segurado o desenho de Sofia contra o peito como um talismã protetor. Um lembrete de que existia bondade no mundo, mesmo que não dentro daquela casa. A porta principal se abriu antes que ela pudesse alcançá-la. Marcelo estava parado no hall de entrada, ainda vestindo o terno impecável da festa. Seu rosto estava vermelho, não de preocupação, mas de raiva contida. Ele não disse nada enquanto Valentina entrava. Apenas apontou para o escritório com um gesto brusco. Ela o seguiu em silêncio, seus sapatos caros ecoando no mármore frio do chão. O escritório de Marcelo era imenso, projetado para impressionar clientes e intimidar adversários. Paredes revestidas de madeira nobre, estantes repletas de livros que ninguém lia, um bar completo no canto. Mas o que dominava o ambiente era a mesa enorme, atrás da qual Marcelo se posicionou como um juiz prestes a proferir uma sentença. Patrícia estava sentada em uma das poltronas de couro,
uma taça de vinho na mão, observando tudo com expressão satisfeita. Ela havia trocado o vestido de festa por um hobby de seda, mas mantinha toda a arrogância. Marcelo começou a falar, sua boca se movendo rápido demais. Valentina captou palavras soltas, irresponsável, vergonha, constrangimento. Ela pediu que falasse mais devagar, tocando o próprio ouvido em um gesto que ele conhecia bem. Marcelo suspirou com irritação exagerada, como se aquilo fosse um imenso inconveniente. Então, começou novamente, desta vez articulando cada palavra com uma lentidão deliberadamente condescendente. Você desapareceu da própria festa. Deixou 300 convidados sem explicação. Pessoas importantes, Valentina. Sócios, investidores, contatos que eu preciso manter satisfeitos. E a filha do anfitrião simplesmente some. Valentina pegou o celular, mas Marcelo ergueu a mão, interrompendo-a. Não quero desculpas digitadas. Quero que você entenda a gravidade do que fez. Eu organizei aquela festa não só para você, mas para fortalecer relações comerciais. Cada detalhe foi planejado, e você arruinou tudo. Na verdade, querido, Patrícia interveio, sua voz doce como veneno. A festa foi um sucesso. Fechamos 3 novos contratos, e o senador Almeida confirmou apoio ao projeto da Zona Franca. A ausência dela até ajudou. Menos distrações. Valentina sentiu como se tivesse levado um tapa. Sua ausência havia sido um alívio. Ela era literalmente melhor quando não estava presente. Marcelo continuou, ignorando a intervenção da esposa. Onde você estava? Com quem? Preciso saber se causou algum problema adicional. Valentina digitou lentamente. Fui para uma cafeteria. Estava sozinha. Não causei nenhum problema para sua reputação, pode ficar tranquilo. Uma cafeteria? Patrícia riu, o som agudo e zombeteiro. A herdeira cavalcante em um estabelecimento comum? Imagino a cena. Pelo menos não foi fotografada, espero. Não seria a primeira vez que ela nos constrange, Marcelo disse, massageando as têmporas. Lembra do jantar com o embaixador japonês? Quando ela insistiu em tentar conversar e acabou apenas fazendo gestos estranhos com as mãos? Eram sinais em libras, Valentina digitou, suas mãos tremendo de raiva. Eu estava tentando me comunicar. Exatamente meu ponto, Marcelo respondeu. Aqueles gestos são inadequados em ambientes formais. Parecem primitivos. Chamam atenção de forma errada. Valentina sentiu o sangue ferver. Primitivos. Ele chamara sua língua de primitiva. Marcelo tem razão. Patrícia se levantou, aproximando-se de Valentina com passos calculados. Você precisa entender seu lugar nesta família. Não pedimos que você fosse diferente, apenas que fosse discreta. Mas você insiste em chamar atenção para suas limitações. Não são limitações. Valentina digitou furiosamente. É quem eu sou. E isso é exatamente o problema, Patrícia disse. Cada palavra uma estocada precisa. Quem você é não combina com quem nós somos. Então você tem 2 opções. Adapta-se ou continua sendo um peso que carregamos. Valentina olhou para o pai, esperando que ele interviesse, que dissesse algo, qualquer coisa que indicasse que ela não era apenas um fardo. Mas Marcelo apenas desviou o olhar, ajeitando papéis na mesa como se aquela conversa fosse um mero incômodo em sua noite. Tenho uma proposta, Marcelo finalmente disse, ainda sem olhar para a filha. Há um programa internacional em Portugal, uma espécie de retiro educacional para jovens com necessidades especiais. Dura 6 meses. Você teria supervisão adequada, aprenderia a se comportar melhor em sociedade e nós teríamos tempo para focar no que realmente importa. Valentina congelou. Ele estava tentando enviá-la para longe, literalmente mandá-la embora. Antes que reaja de forma exagerada, Patrícia acrescentou rapidamente. Pense nisso como uma oportunidade. Você claramente não está feliz aqui. Lá, estaria com outras pessoas como você. Não se sentiria tão deslocada. Vocês querem se livrar de mim? Valentina digitou, as lágrimas já começando a embaçar sua visão. Não seja dramática, Marcelo respondeu, finalmente olhando para ela. Estamos tentando ajudar. Você precisa de estrutura, de orientação profissional. Aqui, você só fica trancada no quarto, sem fazer amigos, sem vida social adequada. Isso não é saudável.
Eu não tenho amigos porque ninguém nunca tentou ser meu amigo. Eu não tenho vida social porque vocês têm vergonha de mim. As palavras apareceram na tela do celular, cada uma carregada com anos de dor reprimida. Valentina, abaixe esse celular, Marcelo ordenou, sua paciência claramente esgotada. Não vou tolerar esse comportamento infantil. Somos sua família. Tudo que fazemos é pelo seu bem. Família? Valentina digitou, sua visão completamente turva agora. Família aprende a falar a língua um do outro. Família se importa. Família não envia a filha para longe porque ela é um constrangimento. Chega! Marcelo bateu a mão na mesa, fazendo os objetos sobre ela tremerem. Estou cansado dessa sua vitimização constante. Você acha que é fácil para nós ter uma filha que não consegue manter uma conversa normal, que precisa de atenção especial em todos os lugares, que faz questão de ser diferente? As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Valentina olhou para aquele homem que deveria protegê-la, amá-la incondicionalmente, e viu apenas ressentimento. Ela não era uma filha para ele. Era um problema não resolvido. Vocês nunca tentaram, Valentina digitou, agora chorando abertamente. Nunca aprenderam Libras. Nunca perguntaram como eu me sentia. Nunca fizeram questão de me incluir de verdade. E agora querem me mandar embora porque é mais fácil do que admitir que são vocês que falharam, não eu. Patrícia riu, um som cortante que ecoou pelo escritório. Olha só, a pobrezinha surda está nos dando uma lição de moral. Que irônico! Algo dentro de Valentina quebrou completamente. Ela olhou para aquela mulher, para aquele homem que compartilhava seu sangue, mas nada mais, e percebeu com absoluta clareza. Ela nunca seria boa o suficiente para eles. Não importava o quanto tentasse, o quanto se esforçasse para ser conveniente, invisível, perfeita. Nunca seria suficiente porque o problema não estava nela. Rafael estava certo. Eles haviam feito a escolha errada. Não vou para Portugal, Valentina digitou, sua postura mudando. Não mais curvada, derrotada, ereta, decidida. E não vou mais fingir que isso é uma família. Você não tem escolha, Marcelo declarou. Enquanto morar sob meu teto, seguirá minhas regras. E já tomei a decisão. Os papéis serão processados na próxima semana. Então talvez eu não deva mais morar sob seu teto. O silêncio que seguiu foi absoluto. Marcelo e Patrícia a encararam como se ela tivesse dito algo impossível. Você não sobreviveria um dia lá fora, Patrícia disse. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora. Não tem dinheiro próprio, não tem experiência, não tem ninguém. Mas Valentina pensou em Rafael, em Sofia, em Beatriz. Pensou naquelas 3 pessoas que a viram, a valorizaram, a trataram com mais humanidade em poucas horas do que sua família em toda uma vida. Vocês estão certos em uma coisa, Valentina digitou, limpando as lágrimas do rosto. Eu não tenho ninguém aqui. Mas lá fora, descobri que existem pessoas que sabem o que significa realmente se importar. E talvez seja a hora de encontrar mais delas. Ela se virou para sair, mas a voz de Marcelo a deteve. Se sair por aquela porta agora, não espere voltar quando perceber seu erro. Não vou ficar correndo atrás de você como um pai desesperado. Você é adulta, pode tomar suas próprias decisões idiotas. Valentina olhou para trás uma última vez. Viu o escritório luxuoso, os pais que nunca a quiseram realmente, toda aquela riqueza vazia e fria. E percebeu que não havia nada ali que valesse a pena ficar. Ela acenou com a cabeça e saiu. Subiu as escadas em direção ao quarto, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Não tinha um plano. Não sabia para onde iria. Mas sabia que não podia mais ficar ali, naquela prisão dourada onde nunca seria vista como realmente era. Quando chegou ao quarto, Valentina puxou uma mala do armário e começou a colocar roupas dentro, sem muito critério. Pegou documentos importantes, algum dinheiro que tinha guardado, o desenho de Sofia que ainda estava em sua bolsa. Parou diante do espelho, olhando para si mesma. A garota que a encarava de volta não era mais a mesma que havia acordado naquela manhã. Havia algo diferente em seus olhos. Determinação, coragem, liberdade. Seu celular vibrou. Uma notificação de rede social. Alguém havia postado fotos da festa,
marcando a família Cavalcante. Valentina abriu por curiosidade e viu dezenas de imagens, convidados elegantes, decoração deslumbrante, seu pai e Patrícia sorrindo para as câmeras. Ela aparecia em apenas uma foto, um vulto desfocado ao fundo, praticamente um fantasma. Era a metáfora perfeita de sua vida naquela casa. Valentina fechou a mala, pegou seus pertences essenciais e olhou uma última vez para o quarto onde crescera. Depois, sem hesitar, atravessou a porta. Desceu as escadas o mais silenciosamente possível. A casa estava quieta agora. Marcelo e Patrícia provavelmente tinham voltado para o quarto deles. Melhor assim. Não queria mais confrontos, mais palavras cruéis, mais rejeição. A porta da frente se abriu com um clique suave. O ar frio da madrugada atingiu seu rosto e Valentina inspirou profundamente. Liberdade tinha gosto de incerteza, mas também de possibilidade. Ela não olhou para trás quando começou a caminhar rua abaixo, não quando passou pelo portão, não quando a mansão ficou para trás, iluminada e vazia como sempre fora. Valentina Cavalcante estava pela primeira vez na vida completamente sozinha. E, estranhamente, isso parecia melhor do que estar cercada por pessoas que nunca a viram. Ela tinha um destino em mente. Um pequeno lugar onde alguém havia aprendido sua língua apenas por bondade. Onde uma criança lhe oferecera um guardanapo e um sorriso. Onde uma senhora idosa enxergara sua dor e oferecera chocolate quente. O cantinho da Bia. Talvez não tivesse todas as respostas, mas tinha um único nome em sua mente. Uma única pessoa que demonstrara entender o que significava realmente se importar. Rafael. Valentina caminhou pelas ruas desertas da cidade por quase uma hora. A mala pesava em sua mão, mas ela não parou. Cada passo a afastava daquela mansão, daquela vida, daquelas pessoas que nunca a amaram de verdade. O frio da madrugada penetrava seu casaco fino, mas ela mal sentia. A adrenalina da decisão mantinha seu corpo aquecido. Quando finalmente chegou ao cantinho da Bia, o estabelecimento estava completamente escuro. Claro que estaria. Eram quase 4 da manhã. Ninguém em sã consciência esperaria que uma cafeteria estivesse aberta naquele horário. Valentina sentou-se na calçada em frente ao local, encostando as costas na parede fria. Puxou os joelhos contra o peito, abraçando-os, e pela primeira vez desde que saíra de casa, permitiu-se sentir o peso real do que acabara de fazer. Havia deixado tudo para trás. Conforto, segurança financeira, o único lar que conhecia. E para quê? Para sentar na rua gelada na esperança de que estranhos se importassem o suficiente para ajudá-la? Mas não eram estranhos. Uma voz sussurrou em sua mente. Eram as primeiras pessoas que realmente a viram. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou rejeição. Eram lágrimas de libertação. De medo, sim, mas também de uma estranha sensação de alívio. Ela não precisava mais fingir. Não precisava mais ser conveniente, invisível, perfeita. Valentina não percebeu quando adormeceu, exausta física e emocionalmente. Acordou com uma leve vibração no chão, o tipo que sentia quando alguém se aproximava com passos firmes. Abriu os olhos e levou um susto ao ver Rafael parado à sua frente, a expressão oscilando entre surpresa e profunda preocupação. Ele se abaixou imediatamente, ficando na altura dos olhos dela. Começou a sinalizar, seus movimentos ainda lentos e claros. Valentina? O que aconteceu? Por que está aqui? Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam dormentes. Rafael a segurou pelo braço, ajudando-a a ficar de pé. Foi então que ele viu a mala ao lado dela. Seu rosto mudou, compreendendo a gravidade da situação. Você fugiu de casa. Não era uma pergunta, era uma constatação. Valentina assentiu, suas mãos tremendo enquanto pegava o celular para explicar. Mas Rafael balançou a cabeça, tirando uma chave do bolso e abrindo a porta da cafeteria. Primeiro vamos entrar. Você está congelando. O interior do cantinho da Bia estava escuro e silencioso. Rafael acendeu algumas luzes, apenas o suficiente para enxergarem, e guiou Valentina até uma das mesas. Ele desapareceu nos fundos e voltou com um cobertor grosso, envolvendo-a com cuidado. Espere aqui. Vou fazer café.
Valentina observou enquanto Rafael se movia pela cafeteria com familiaridade. Ele devia chegar cedo para ajudar Beatriz, ou talvez morasse por perto. Minutos depois, ele voltou com 2 canecas de café quente e se sentou na frente dela. Agora, ele sinalizou. Me conte o que aconteceu. As palavras saíram aos poucos, digitadas no celular. Valentina contou sobre o retorno à mansão, o confronto com o pai e Patrícia, a proposta de enviá-la para Portugal, as palavras cruéis sobre suas limitações. Contou sobre a decisão de sair, sobre não ter para onde ir, sobre só conseguir pensar em voltar ao único lugar onde sentira-se humana. Rafael leu tudo em silêncio, sua mandíbula ficando cada vez mais tensa. Quando ela terminou, ele colocou o celular sobre a mesa e respirou fundo antes de sinalizar. Seu pai é um covarde, e sua madrasta é cruel. Mas você, Valentina, você foi incrivelmente corajosa. As palavras atingiram algo profundo dentro dela. Corajosa. Ninguém nunca a chamara assim. Não me sinto corajosa, ela digitou. Me sinto apavorada. Não tenho plano, não tenho lugar para ficar. Não sei o que fazer agora. Tem razão de estar com medo. O que você fez foi assustador. Mas sabe o que mais foi? Necessário. Você não podia continuar naquele lugar. Rafael pausou, escolhendo as próximas palavras com cuidado. Valentina, vou ser sincero com você. Não posso resolver todos os seus problemas, mas posso ajudar. E vou ajudar. Por quê? Ela digitou, genuinamente confusa. Você mal me conhece. Rafael sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque reconheço alguém que precisa de ajuda. E porque Sofia me ensinou que o mundo fica melhor quando decidimos ser bondosos, mesmo quando não somos obrigados a ser. A porta dos fundos se abriu e Beatriz entrou, carregando uma caixa de mantimentos. Ela congelou ao ver Valentina, e então sua expressão mudou para uma mistura de surpresa e compreensão maternal. Meu Deus, menina. O que aconteceu? Rafael explicou rapidamente a situação enquanto Beatriz se aproximava. A senhora colocou a caixa sobre uma mesa e imediatamente abraçou Valentina. Um abraço apertado que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Aquela família não merece você, Beatriz disse quando finalmente se afastou, segurando o rosto de Valentina entre as mãos. Mas você está segura agora. Vamos encontrar um jeito. Dona Bia, Rafael começou. Valentina precisa de um lugar para ficar. Pelo menos por alguns dias, até conseguirmos organizar algo mais permanente. Beatriz não hesitou nem por um segundo. Tenho um quartinho nos fundos da cafeteria. Era onde minha neta ficava quando me visitava. Está vazio há anos, mas é limpo e aquecido. Você pode ficar lá pelo tempo que precisar, querida. Eu não posso aceitar, Valentina digitou, mesmo enquanto lágrimas de gratidão escorriam por seu rosto. Não tenho como pagar. Eu não trouxe quase nada. Quem falou em pagar? Beatriz interrompeu, sua voz firme. Considere um presente. Aliás, não. Considere uma troca justa. Você fica no quarto e, em troca, me faz companhia. Essa cafeteria fica muito quieta às vezes. Seria bom ter alguém por perto. Rafael se levantou. E eu posso ensinar libras de verdade para você. Vi ontem que conhece o básico, mas podemos ir muito além. Se vai começar uma nova vida, precisa ter todas as ferramentas possíveis. Valentina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquelas pessoas, que nada deviam a ela, estavam oferecendo ajuda incondicional. Não por pena, não por obrigação, mas por bondade pura. Por que vocês estão fazendo isso? Ela digitou, precisando entender. Beatriz se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Quando perdi minha neta, fiz uma promessa. Disse a mim mesma que se algum dia tivesse a chance de ajudar outra jovem surda, faria sem hesitar. Você não é minha neta, mas é alguém que precisa de ajuda, e isso é suficiente. E eu, Rafael sinalizou, aprendi com Sofia que pessoas como você enfrentam um mundo que não foi feito para incluí-las. Se posso facilitar isso um pouco, nem que seja para uma pessoa, já vale a pena. Valentina abraçou ambos, chorando abertamente. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança frágil, mas crescente. Talvez tivesse tomado a decisão certa. Talvez existisse vida além daquela mansão fria. Venha, Beatriz disse, levantando-se. Vou mostrar seu quarto. Depois você toma um banho quente, come alguma coisa e descansa.
Amanhã pensamos no próximo passo. O quartinho era pequeno, mas aconchegante. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos. Uma cômoda antiga, mas bem conservada. Uma janela pequena com cortinas florais. Nas paredes, havia fotos de uma menina que devia ser a neta de Beatriz em várias idades, sempre sorrindo. Ela se chamava Luna, Beatriz disse, notando o olhar de Valentina. Era minha luz. Quando se foi, esse quarto ficou vazio. Mas talvez estivesse esperando por você. Valentina tocou gentilmente uma das fotos. Luna tinha olhos brilhantes e alegres. Imaginou que tipo de garota ela era. Se haviam enfrentado os mesmos desafios, sentido as mesmas dores. Ela adoraria saber que você está aqui. Beatriz continuou. Sempre dizia que pessoas surdas precisam ficar juntas, se apoiar. Você teria gostado dela. Depois que Beatriz saiu para abrir a cafeteria, Valentina sentou na cama e olhou ao redor. Era um espaço minúsculo comparado ao seu quarto na mansão. Não tinha closet enorme, banheiro privativo de mármore ou vista para o jardim, mas tinha algo que seu quarto nunca teve: calor humano. Ela deitou por um momento apenas sentindo a segurança daquele lugar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração acelerou, pensando que pudesse ser Marcelo ou Patrícia, mas quando abriu, viu algo diferente. Era Rafael. Ele deve ter conseguido seu número ontem.